Queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos felizes por celebrarmos no mês de outubro o mês dos batistas brasileiros e tendo essa oportunidade de realizar lives que contem a nossa história, que falem dos nossos princípios e das nossas doutrinas. Para início de conversa, eu e pastor Israel, nós estamos sem máscara, porque nós estamos em recinto ou em lugares fechados, sozinhos, isolados. Então, fica aqui a mensagem, se você vai sair de casa, se você está perto de uma outra pessoa, por gentileza, por amor à vida sua e da outra pessoa, use máscaras e, se puder, fique em casa. Muito obrigado por nos receber nesta noite. E eu tenho certeza que será um tempo de alegria, será um tempo de relembrar muita coisa. Esse é um momento extraordinário na vida do povo de Deus que se chama Batista nesse estado, porque um povo que não conhece a sua história tende a ser humilhado. E disse um certo cidadão aqui da América Latina que quem não conhece a sua própria história está fadado a repeti-la. E, de forma muito especial, os seus próprios erros. Então, nós vamos conhecer hoje um pouco da nossa história. Não é uma narrativa, mas a história é aquilo que aconteceu desde o século XVII, se possível, até hoje. Vamos ver se nesses 35 minutos de exposição, o pastor Israel consegue essa proeza de 400 anos serem ditos em menos de 40 minutos. Como eu já disse, nós estamos recebendo essa noite o pastor Israel Belo de Azevedo, escritor, professor, e que estará nos falando sobre a história dos batistas, como eu já disse. Então, essa é a iniciativa da Convenção Batista Baiana. A diretoria escolheu esse período para fazer essas lives, e eu tenho certeza que você, à medida em que for ouvindo, você estará elaborando as suas próprias perguntas, tentando entender a história do seu próprio povo de fé, tá bom? Então, eu já tenho algumas questões. Primeiro, dar as boas-vindas ao pastor Israel. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. É uma alegria para nós, batistas baianos, ouvi-lo nessa noite. E eu gostaria já de fazer algumas provocações que o senhor terá a oportunidade de responder ao longo da sua fala ou no momento das perguntas. A nossa história é um pouco difusa, né? Nós não temos uma data início marcante, se é que alguma religião pode precisar dia, mês e ano da sua instituição, da sua fundação. Então, nós temos uma história também de divergência, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil. Inclusive, datas sobre a fundação da primeira Igreja Batista Americana, que é um conflito, a Igreja Batista Brasileira também tem este conflito. Outra questão, como é que a gente lida como povo batista com essa divergência, se isso é característico nosso? Uma outra questão é sobre um cidadão chamado Thomas Bowen, que teria passado pelo Brasil, teria sido o primeiro batista brasileiro, e se ele tivesse vingado a sua obra aqui no Brasil, nós estaríamos aqui desde 1860, mas ele teve que retornar aos Estados Unidos. Inclusive, este missionário, segundo se tem conhecimento, ele falava a língua ou algum dos dialetos africanos, já que ele tinha sido missionário naquele continente. Como é que seria a história dos batistas? Aí é mera especulação se Bowen tivesse dado certo como fundador do primeiro trabalho batista no Brasil. Pastor Israel, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. Estamos aqui prontos para ouvi-lo e aprender mais sobre a nossa história. É uma alegria muito grande juntos refletirmos um pouco sobre a história. Nós, às vezes, temos uma ideia de que a história só começa quando a gente aqui chega, mas a história começa muito antes de nós. Vejamos, por exemplo, o caso do Brasil mesmo. Somos um país aí de pouco mais de 500 anos, o que é nada na história da humanidade, ou muito pouco mesmo na história do cristianismo. Se nós pegarmos uma igreja local, mesmo que
seja a primeira a ter surgido no Brasil, 100 e poucos anos. O que é isso? É também nada. É importante que a história é uma escola de humildade. A história nos mostra que, antes de nós, homens e mulheres fizeram mais do que a gente, tanto quanto a gente, e experimentando dificuldades talvez mais rigorosas dos que nós enfrentamos. Mas isso não faz do passado algo maravilhoso, mas também não faz do presente algo maravilhoso ou o seu contrário. Nós estudamos a história, então, para agradecer àqueles que vieram antes de nós, para nos inspirar naquilo que eles fizeram e para entregarmos ao outro, como diz o autor da Epístola de Judas, a fé, uma vez entregue aos santos, que nos cabe passar ao próximo. E temos que conhecer essa fé. O conhecimento dessa fé se dá através do estudo da história e da teologia. Então, é de grande valor conhecermos a história. Até uma brincadeira que as pessoas entram no ônibus pela primeira vez e já querem sentar na janela. Pessoas que não conhecem a história acham que pode sentar na janela, mas já veio muita gente antes ou já passou muita água debaixo dessa ponte. E nós somos o que nós somos por causa daquilo que nós fomos. Claro que nós aqui, por exemplo, na nossa realidade brasileira, a gente conhece apenas pai, avô, máximo bisavô. Mas me lembro que eu estive numa cidade da Europa e tinha uma casa perto de uma praça e tinha a data daquela casa. Essa casa foi construída em 1222. Está lá até hoje, numa praça na Itália. O Brasil nem tinha surgido ainda como nação. Para mostrar apenas como a humildade é sempre o melhor passo que nós devemos dar. O pastor Roberto mencionou que o nosso início é confuso. Na verdade, todas as igrejas, todas as denominações, em matéria de datas, poucas não são confusas. Quando começou, por exemplo, a Igreja Luterana, quando Martim Lutero afixou as 95 teses, nas confissões de fé posteriores, como a de Augsburgo, qual a data? Não tem uma data em que começou aqui, começou a Igreja Luterana. Uma das poucas que tem uma data bem precisa é a Igreja Presbiteriana, que surge na Escócia, como Igreja da Escócia, esse é o nome presbiteriano. O metodista surgiu quando? Quando Lutero se converteu, quando Wesley se converteu, ou quando ele fundou o Holy Club, o Clube Santo. O Adventismo, quando é que ele surgiu? Quando Miller fez a sua fracassada profecia da volta de Jesus? Então, não é um apanágio apenas dos batistas ter esse, vamos chamar, aspecto de datas não definidas. Também, algumas pessoas aludem, e o Roberto mencionou isso, teorias sobre o surgimento dos batistas. Aqui eu vou, então, logo dizer, não há teoria sobre o surgimento dos batistas. A história se faz com documentos. Os documentos dizem, é isso. O que eu acho, o que eu não acho, não tem a menor importância. A discussão, por exemplo, sobre o surgimento da primeira igreja no Brasil, tem os fatos, os dados, não tem que questionar. Você pode dizer, essa igreja, por essa característica, aquela característica, não era a Igreja Batista brasileira. Ok. Aí é uma questão teológica. Mas os fatos não tem como discutir, porque os documentos o dizem. Por exemplo, os batistas, quando começaram, não batizavam por imersão, batizavam por aspersão. E quando um historiador disse isso e revelou os documentos, aqui estão os documentos chamados Kiffin Manuscripts, ou manuscritos Kiffin. Ele era reitor de um seminário e foi
despedido. Mas o que ele podia fazer, gente? Estava ali, o documento estava ali, contando a história da descoberta, da imersão pelos batistas. Então, eu sei que alguns ainda têm um livro em casa chamado O Rastro de Sangue. Aquilo não é história. Aquilo não vale absolutamente nada. Surgiu no século XVIII um movimento nos Estados Unidos chamado Movimento Landmarquista, de land, mourão, tora, que divide um terreno, landmark, marcas do mourão, ou divisores, limites. Esse movimento dizia o seguinte: primeiro, só é igreja batista a igreja local. Ok? A ceia, por exemplo, só deve ser dada para o membro daquela igreja local. Segundo, os batistas são superiores aos metodistas, aos presbiterianos, aos episcopais, porque os batistas começaram com João Batista, que batizava no Rio Jordão. Só que, até que essa ideologia fosse formulada por volta da segunda parte do século XVIII, a partir de 1748, um autor chamado Orchard, nenhum autor batista dizia isso. Só depois disso. Por quê? Porque os metodistas estavam chegando nos Estados Unidos. E chegaram com muita força. Por quê? Porque eles chegaram com a música. E Batista não tinha música no culto. Tinha aquela musiquinha devagar, quase parando. O Wesley chegou montado num cavalo e com muita música. O irmão dele era compositor, muita música. E todo mundo para a igreja metodista. Os batistas, opa! Claro que introduziram também a música, mas também introduziram esse elemento. Nós somos melhor do que eles, nós começamos antes. No caso, é até verdade, mas não tão antes assim. Então, é importante termos esse elemento. Historicamente falando, os batistas... mas eles começaram com os anabatistas. Também não tem uma base histórica rigorosa. Então, eu vou contar bem rapidamente esse início. Quando Lutero começou um movimento que não visava fundar uma igreja, mas um movimento de reforma da igreja, daquilo que eles chamavam naquela época de papismo, era a expressão que se usava, não falavam romanismo, mas papismo, indulgências, santos e outros aspectos, a corrupção da igreja, do papado, do clero, essa perspectiva de reforma, a partir de uma experiência pessoal profunda, importante esse elemento. E tem muito a ver com os dias que estamos vivendo. Porque os séculos XIV e XV, na Europa, foi assolado por uma pandemia. E essa pandemia matou milhões de pessoas. E o sentimento, em função dessa longa pandemia, não havia os recursos que há hoje, obviamente, e mesmo hoje, havendo, já morreu mais de 1 milhão de pessoas, lá morreu muito mais gente, aquela segurança que eles tinham de pertencer à Igreja Católica, quem pertencia à Igreja Católica estava seguro no presente e também no futuro, aquela segurança foi se esmaecendo. Inclusive, isso se aplicou ao próprio Lutero. E Lutero tinha uma busca pessoal, uma história bonita, um gênio. Sou apaixonado por Lutero. Calvino não gosto, não, mas de Lutero eu sou apaixonado. Nada que eu tenha contra o Calvino, mas eu sempre faço... Todo mundo faz as suas escolhas, né? Então, eu, por exemplo, literatura, eu gosto de Machado de Assis e Dostoiévski. O resto, não escreve nada. Romance. E é claro que na literatura, no ensaio brasileiro, um baiano, obviamente, o maior deles, Rui Barbosa. Rui Barbosa era protestante da teologia, embora
fosse católico nominalmente, mas a teologia dele era protestante. E o nosso maior poeta, também, natural de Curralinho, Castro Alves. Então, as minhas paixões. Claro, eu concedo um pouquinho para Manuel Bandeira, mas estou falando dos meus. Cada um tem suas escolhas. Brincadeiras. A parte, a minha paixão por Lutero é imensa, apesar dos erros que ele também cometeu, como todo mundo comete, sobretudo no lado que ele escolheu na Guerra dos Camponeses, onde muitos morreram, e ele, sem dúvida, pode ser por isso responsabilizado. Nessa busca pessoal, ele descobriu, então, algumas 3 verdades. A verdade de que a fé é a que nos salva, é Jesus quem nos salva, e somente ele é pela fé, o famoso sola fide. Isso tudo porque é baseado nas Escrituras, portanto, ela é central, é normativa em nossas vidas, o famoso sola scriptura, e que o nosso relacionamento com Deus não tem intermediário, só nós e Jesus, ou o sacerdócio universal dos crentes, ou só os cristos. Fala em 4 solas, 5 solas, tudo bobagem. As pessoas gostam de inventar coisas. Eram só 3. Aliás, a expressão não tem em Lutero, mas isso sempre foram 3. Depois foram colocando mais 4. Porque justificação pela fé e pela graça é a mesma coisa, gente. Isso é bobagem. É igual. Qual a diferença? Não tem diferença nenhuma. Desculpe aqui o meu tom enfático. Bem, vai surgir um outro princípio. Mas já chego lá, porque esse é o nosso capítulo aqui. Então, na Inglaterra, na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Suíça, foram brotando pensadores que já eram anteriores a esse tempo, desde o século XIII, XIV, XV. Então, quando Lutero, em 1517, faz o seu movimento, que foi possível, porque já havia imprensa, a coisa circulou como um rastilho de pólvora, como fala o historiador Roland Benton, isso era, de certo modo, uma eclosão de um movimento que já estava subterrâneo. E ficou contemporâneo e continuou a ele. Na Inglaterra, surgiu a igreja ligada ao rei, porque o princípio que vigia em todos os tempos era tal rei, tal religião. Ou o povo seguirá a religião do seu rei, simplificando demasiadamente. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, fez um movimento em 1536, então surge aí a Igreja da Inglaterra. Só que essa Igreja da Inglaterra, ou Anglican Church, ou Igreja Anglicana, na verdade é a Igreja Católica. Até hoje, parte do anglicanismo é católico romano e parte é evangélico. O maior dos teólogos anglicanos, John Stott, que nós lemos e apreciamos, um gênio, era do lado evangélico, mas ele era anglicano. No interior dessa igreja, começou a surgir um grupo que dizia, espera aí, essa igreja inglesa não é protestante, no sentido de mudar o status quo. Essa igreja continua católica, vamos purificar essa igreja. Daí surgiram os puritanos. Esses puritanos, alguns achavam que podiam reformar a igreja de dentro para fora e outros de fora para dentro. Esses de fora para dentro eram separatistas, se separaram da igreja oficial e se reuniam em separado. Aqui eu vou só um pouquinho e volto. Por que John Bunyan, o historiador, o autor do Peregrino, foi preso? Ele não foi preso por causa daquilo que ele cria, mas por causa da sua eclesiologia. Ele acreditava que não tinha que pedir licença à igreja anglicana, que era oficial, a igreja do rei, para pregar. Que pregar tem que ser algo livre. Como ele não aceitava, era preso, voltava, escrevia mais um capítulo do livro, voltava, foi preso várias vezes, por causa desse princípio dele. Eu volto, então, lá ao começo desses princípios, para dizer, então, que entre esses separatistas, 2 moravam na Inglaterra, se chamavam John Smith, estou falando aqui do ano 1608, e Thomas Helwys.
Eles, então, fugiram da Inglaterra e foram para a Holanda, Amsterdã, o paraíso da liberdade. Sempre foi até hoje. A Holanda tem essa característica da liberdade de expressão. E lá eles começaram a se reunir numa igreja e aí eles se batizaram a si mesmos. O que eles criam? Isso é batista. Eles criam que o batismo tinha que ser na idade da consciência, mediante a escolha de uma pessoa. Não como era no catolicismo, não como era no anglicanismo, não como era no luteranismo, não como era no presbiterianismo. A pessoa tinha que escolher. Então, eles se batizaram a si mesmos, é uma longa história, e batizaram a sua congregação, com aproximadamente 40 pessoas. Esse Thomas Helwys é de uma importância capital por duas razões. Primeiro, ele escreve a primeira declaração batista de fé em 1611. E depois, ele escreve um livro que será o primeiro livro na história da humanidade. É um autor batista, Thomas Helwys, que escreve o primeiro livro na história da humanidade a defender o princípio da autonomia individual para crer e pensar. Ou seja, ninguém tem que seguir a religião do seu rei. O rei, diz ele nesse livro chamado O Mistério da Iniquidade, o rei não tem poder sobre a consciência humana. Isso aí é uma relação entre o homem e Deus. Deus fez o homem livre. O rei cuida de negócios, cuida de política, de economia, de saúde, mas de religião, não. De pensamento, não. Então, ele preconiza a total independência ou autonomia da alma do indivíduo para tomar suas decisões de cunho religioso e filosófico. Claro, foi preso e morreu na prisão. Ele não foi condenado à morte, mas morreu na prisão porque as condições eram muito insalubres. Portanto, nós temos aí a formulação de um quarto princípio, além daqueles três da reforma em geral, que vão ser a marca dos batistas e que nós temos que zelar. Zelar pela liberdade de consciência. Não só a nossa, a dos outros também. Zelar pela liberdade de consciência do terreiro do candomblé. Eles têm o direito de prestar o seu culto do jeito que quiserem. São livres para isso, assim como nós temos o direito. Então é absurdo, eu acho que eu nunca soube que isso tenha acontecido, que um batista tenha invadido um local desses cultos para fazer qualquer tipo de agressão ou destruição, porque isso vai contra o princípio batista da liberdade individual e nós somos, graças a Deus, campeões disto. Somos campeões, somos os primeiros a defender isso, com o alto custo que foi. Mas há um outro elemento importante aí. Pouco depois, então, 1612, ou um pouco antes, talvez, aí as datas há alguma dificuldade, esses dois e mais outros, o Thomas Helwys e mais outros, voltam para a Inglaterra. John Smith fica. Porque John Smith entrou numa crise profunda. Será que o meu batismo é válido? Eu mesmo me batizei, foi um autobatismo, será que ele é válido? E ele, para tentar resolver isso, pediu filiação aos menonitas, anabatistas, que não aceitaram. Importante ter esse elemento em tela, mas eu já falo de novo sobre a questão do batismo. Quando surgem, então, as primeiras comunidades batistas na Inglaterra, deixando aquela que ficou um pequeno grupo ali em Amsterdã, e parte desse pessoal migrou para os Estados Unidos no Mayflower, no navio Mayflower, que fundou a nação americana, nós vamos ter, então, o surgimento, em 1616, da primeira
igreja batista de confissão particular. Ou seja, o Roberto falou sobre divisão. Os batistas começaram divididos. Algumas igrejas eram generalistas, isto é, arminianas. Criam que a salvação não dependia de uma prévia determinação de Deus ou predestinação. Eram chamados de General Baptists, ou batistas gerais. E tinham outras igrejas que formavam a ideia de Calvino de que só são salvos os eleitos, os escolhidos previamente. Bom, em 1616 surge esta primeira igreja em solo inglês, mas já anteriormente, em 1612, a outra que era geral. Em 1634, surge, então, na esteira do Mayflower, a primeira igreja batista nos Estados Unidos, sob a liderança de Roger Williams, um campeão da liberdade individual e da separação igreja-estado. Então, eu quero mencionar rapidamente essa questão aqui da separação igreja-estado. Por que essa divisão? Por que essa separação? Porque os batistas começaram como independentes. Independente de quê? Do Estado, ou melhor, da Igreja Anglicana, que era liderada, o chefe da Igreja Anglicana se chamava Henrique VIII. Até hoje, a chefia honorária, é claro, da Igreja Anglicana é a Rainha Elizabeth, e será o que vier do lugar dela. Então, essas igrejas não concordavam com esse princípio por entender que religião é uma coisa de foro íntimo, não de coisa do campo da política. Foram perseguidos por isso. Isso foi muito valioso porque estimulou os batistas a afirmar esse princípio de separação. Então, os batistas sempre mantiveram esse princípio caríssimo de separação entre igreja e Estado. Eu comecei dizendo que os batistas não batizavam por imersão, mas por aspersão. Então, agora, nós vamos brevemente falar da história da imersão. Ela surgiu em 1641, quando, lendo a Bíblia, sobretudo Colossenses 2:12 e Romanos 6:14, uma discussão que foi iniciada em 1610, continuou, e Richard Blunt saiu procurando pela Europa um grupo que batizasse por imersão, e achou um grupo ligeiramente anabatista chamado Colegiantes, que batizava por imersão. Então ele foi batizado, voltou e batizou os outros 53 membros da igreja. Então o batismo por imersão não começa em 1611, mas começa 30 anos depois. Desde então, os batistas continuam batizando só adultos ou pessoas em idade de consciência, aí varia 6, 8 anos, conforme o entendimento local, e por imersão. Então, isso é importante se estabelecer. O nome Batista foi um apelido que os adversários davam por esse negócio de batista querer batizar. Você sabe que até hoje é uma brincadeira. Chega alguém da sua igreja presbiteriana, vai batizar quando? Não, você não foi batizado ainda? Ele diz, não, eu sou batizado. Mas nós não entendemos que o batismo com aspersão seja batismo, por exemplo, só para entender o aspecto da forma. Então, por essa insistência batista, ou desses irmãos, que eram chamados de irmãos do caminho batizado. Já pensou? Qual é a sua igreja? Denominação. Eu sou da denominação chamada Irmãos do Caminho Batizado. Eu acho que nós íamos crescer. Não tinha nome curtinho. Curtinho foi batistas. Batizadores, batistas, igrejas batizadas, batistas. Isso, então, se torna o nome adotado pelos batistas em 1644. Até então, não havia uma convenção. A primeira que aparece é em 1660,
50 anos depois, se chamava Associação dos Batistas Gerais de Londres. Outra data importante, eu tenho um livrinho, mas está esgotado, sobre isso, Eclésia, o que deve mudar na igreja. Nesse livro, que deverá estar disponível proximamente digital na Amazon e outros formatos, eu mostro essas mudanças. Que os batistas não cantavam nos cultos. Na verdade, há documentos que mostram que os batistas sequer liam a Bíblia nos cultos, no comecinho. Porque achavam muito desrespeitoso ler a Bíblia, carregar a Bíblia. Era algo um pouco irreverente, eles achavam isso. Mas, em 1673, os batistas introduzem hinos. Porque não só eles, todos os evangélicos, só cantavam os salmos. Musicavam os salmos, os hinos poderosos, potentes, como Já Refúgio a Glória Eterna, que é bem posterior, ou o hino do John Newton, Maravilhosa Graça, ou Eterna Graça, ou Preciosa Graça. Isso mudou completamente a face das denominações, trazendo muita gente. Uma data importante no século XVII ainda é a publicação de O Peregrino, que já foi traduzido em mais de 200 idiomas. É o segundo livro mais vendido do mundo, que o primeiro é a Bíblia. Então, temos aí alguns outros elementos, como, por exemplo, em 1689 surge a Confissão Batista de Fé de Londres, que era calvinista, isto é, em relação especificamente à doutrina da salvação. E nós temos um momento dos mais elevados na história dos batistas, que é a fundação, em 1792, da Sociedade Batista para a Pregação do Evangelho entre os Pagãos. Depois mudou o nome para Sociedade Missionária Batista, fundada por William Carey, que foi, em seguida, nomeado para trabalhar na Índia. E aqui nós temos pouco tempo, mas quero contar um detalhe que eu acho importante, que marcou a minha meninice. Quando menino, eu li uma série de livros, alguns certamente leram, titulada Heróis Cristãos. E entre um desses heróis estavam Guilherme Carey, traduzir o nome dele, ou William Carey. E aí conta uma história. Para entender essa história, você já captou um pouco, porque eu falei do calvinismo. Os batistas eram calvinistas. Os batistas eram calvinistas, são calvinistas. O povo batista, em geral, é calvinista. Claro, eu tenho que explicar. Um momentinho só. Serei bem curto em relação a isto. Eu não sou calvinista, para ficar bem claro. Mas estou dizendo, quando você pede alguém para orar na igreja, um membro da igreja, a oração dele é toda calvinista. Pode observar. Mas, voltando aqui. Esse Carey era membro de uma igreja, ele era um pastor leigo, embora soubesse hebraico, grego, etc. É um sapateiro, como se sabe. Ele entendeu que deviam pregar aos povos estrangeiros. Mas então, conta a história que se levantou numa assembleia para propor isso, e alguém, com a barba branca, como do Roberto, assim, disse: jovem, sente-se. Se Deus quiser salvar a Índia, não usará a você nem a nós. Por quê? Eram calvinistas, batistas particulares. Achavam que, se Deus predestinou alguém para a salvação, vai dar um jeito de salvar essa pessoa. Não precisa que vá lá um missionário. Esse é o contexto. Agora, os batistas são calvinistas e missionários. É um contrassenso. Mas os batistas tiveram uma sabedoria absolutamente incrível. Primeiro, uma sabedoria política. Os batistas nunca discutiram essa questão da predestinação.
e nunca se dividiram por isso. Então, há batistas predestinadores, há batistas arminianos, porque, na verdade, os batistas eles são calvinistas, mas não totalmente. Vocês sabem que foi formulada um anagrama para definir o que é o calvinismo em 5 pontos, que em inglês forma a palavra tulip. Em português não dá dergepe, não funciona. Então, o tulip é o T de total depravity, depravação total do ser humano. Nós batistas cremos nisso. Todos são pecadores, tererê, tererê, você sabe os versículos. Aí vem unconditional election. Os batistas não creem, porque eles entendem, os predestinistas, que a eleição é condicionada à predestinação. O batista não aceita. O L do tulip é limited atonement, isto é, a expiação de Jesus é limitada a quem? Aos predestinados. O batista não aceita isso. Não aceitam isso. E o irresistible grace, a graça é irresistível. Se Deus predestinou, o cara pode morar no Afeganistão, no Japão, em algum momento a graça vai chegar até ele. E os calvinistas criam o 5º ponto no P, da perseverança dos santos. A salvação não se perde. Os batistas creem no P, no T e no P. Tulip, total depravity, depravação total, total depravação. Perseverança dos santos, não se perde a salvação. Os batistas creem nos 5 pontos do calvinismo, em 3 deles. E, no fundo, as pessoas, em geral, sem grandes discussões, têm uma certa tendência a imaginar que as pessoas têm hora certa para morrer, que Deus determina o futuro de um, de outro, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Isso faz parte, menos talvez do seu calvinismo, mas mais da ideia fatalista grega presente ainda em todos os lugares. Bem, eu vou ter que parar por aqui e só vou, então, dizer um último conceito e vou ter que parar. Nem vou falar dos batistas do Brasil, que não haverá tempo para tal, porque certamente temos perguntas aí que o Roberto vai trazer. Eu quero, neste momento, então, fazer uma menção. É muito comum as pessoas dizerem que o ethos batista, o jeito batista, vem dos Estados Unidos. Então, na minha tese de doutorado, que fiz em filosofia, eu escrevi esse trabalho chamado A Celebração do Indivíduo. Você pode comprá-lo na Amazon, mas está até de graça lá para quem tem o contrato com a Amazon do Kindle free, livre. Ou você tem que pagar, mas não sei qual é o valor, mas deve ser pouca coisa. Espero, bem proximamente, colocar completamente em melhores condições esse texto lá. Então, nessa tese minha de doutorado, eu procuro demonstrar que nós, batistas brasileiros, somos tributários dos ingleses, não dos americanos. A nossa influência, nossa eclesiologia, a nossa liturgia, a nossa soteriologia, a nossa teologia política, toda ela vem da herança inglesa. E, por último, eu quero só lamentar, como um alerta para nós. Até os anos 60 do século XX, o protestantismo inglês era uma potência. Os batistas ingleses eram uma potência que enviava missionário para todo o mundo. Hoje estão em completa decadência, mergulhados totalmente ou cercados e sufocados pelo secularismo na Europa e particularmente na Inglaterra. Ao ponto em que pregar o evangelho hoje é visto como uma coisa estranha, como uma invasão à privacidade do outro. Este é o ponto que se está na Inglaterra, é uma coisa que devemos tomar muito
cuidado em relação ao nosso país. E a última advertência é esta. O único princípio que podemos dizer que é uma herança que os batistas deixam imorredora para todos os credos é o da liberdade individual no plano do pensamento político e no plano do pensamento religioso. E o princípio da separação entre igreja e Estado. Infelizmente, paira sobre o cristianismo em geral, e hoje no Brasil em particular, uma visão constantiniana de busca do poder, em que há muitos cristãos, batistas em particular, que acham que pode se aliar ao Estado por boas causas, sem perceber que o Estado ou o governo que lá está, seja ele em qualquer nível, municipal, estadual ou federal, faz aquilo que Constantino fez. Ele coopta a igreja para os seus projetos. Mas a igreja acha que é uma coincidência entre os projetos desse governante e os projetos da igreja. Então, o apoia. Mas esse governante ou essa governante apenas está interessado nesse apoio, então ele faz essa cooptação. E, do lado de cá, a igreja, o pastor, a liderança, adere aos ideais que, aparentemente, esses governantes defendem. Mas governantes só têm um interesse: voto, apoio. Não tem nenhum compromisso, em todos os tempos. Então, é preciso que nós mantenhamos rigorosamente distância do poder político. Não quer dizer que um batista não possa ser político. Claro que pode. Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que as nossas relações, o que nós fazemos é com o nosso dinheiro, não com o dinheiro do Estado. Devemos tomar muito cuidado para não sermos levados de roldão, como se o nosso projeto político se assemelhasse ao projeto político de quem está no poder. Batista tem que ser como espanhol. Se há governo, eu sou contra. No sentido de que nós temos que manter a nossa autonomia, isso é ser batista. Quando nos deixamos cooptar, o próximo passo é a nossa desmoralização. Bem, eu tenho que parar por aqui. Roberto, questão havendo, estou pronto para oferecer uma ou outra achega, como dizia o mestre meu, que era baiano. Ótimo. Ótimo, ótimo. A participação tem sido extraordinária, muita gente vibrando com esse momento. Nós vamos ter uma outra live ainda em outubro, se Deus nos permitir, para falarmos especificamente de batistas no Brasil. Com relação à minha palavra inicial de ter uma origem difusa, né, de termos várias ideias, várias teorias sobre a nossa origem, isso não diminui em nada a relevância da nossa história, muito pelo contrário. Né? Então, nós somos um povo que contestou o poder religioso, inclusive hegemônico da época, e que ousou sair daquela igreja que era hegemônica e professar sua fé com autonomia. Então, é isso que precisa estar no nosso horizonte. Com relação a essa última palavra de Israel, uma igreja que é cooptada, ela se corrompe. E nós temos que lembrar que nós somos portadores de uma mensagem. A palavra diz assim: porque não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem poderosa, toda vez que ela se mistura, ela é que perde. Ela autoriza, vamos dizer assim, ela legaliza, né, aquele que não teria legalidade, ela empodera aquele outro poder, enquanto ela mesma se corrompe, perde o seu poder. Toda vez que cruz e espada se juntou na história, a história não foi boa. Então, vamos manter, institucionalmente falando, a nossa independência. E lembrando
que já na próxima semana nós teremos um outro convidado que vai estar falando exatamente sobre isso, sobre a separação entre igreja e Estado e essa liberdade individual que é fundamental para a gente. As questões, Israel, basicamente surgiram sobre pedobatismo, né? Então, assim, o Júnior Pinheiro, ele questiona se crianças de 9 a 12 anos já teriam essa consciência e, de certa forma, você já respondeu essa questão, mas fica aí, novamente, se você quiser aprofundar. Uma outra questão foi sobre liberdade. Duas perguntas, uma do Roberto Costa Oliveira e outra do pastor Adelson Santa Cruz. Liberdade do indivíduo ainda está valendo? Pergunta o Roberto. Liberdade do indivíduo ainda está valendo? E pastor Adelson pergunta se liberdade é liberdade de pensamento ou é liberdade de consciência, ou se são a mesma coisa. Essas são as questões que foram levantadas durante a live. Claro que são questões muito profundas, e eu vou fazer um comentário meramente preliminar. Com relação ao pedobatismo, ou ao início do batismo, há uma história muito emblemática de João Filson Sorém. Com 6 anos de idade, ele pediu o batismo. Aí o pai dele tentou dar uma enrolada, como é comum. Aí ele foi a um diácono, disse: meu pai não quer me batizar. Aí o diácono chegou lá e falou: você vai falar porque seu filho não pode ser batizado. Aí, no fim, o pai concordou, o garoto se batizou e se tornou, talvez, um dos maiores pastores da história dos batistas do Brasil, presidente da Aliança Batista Mundial, João Filson Sorém, convertido aos 6 anos de idade. É muito difícil você estabelecer quando é esse começo. Algumas igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus, determinam uma data. Penso que é um equívoco. Eu acho que a igreja local tem que apreciar cada caso. Eu já tive, pessoalmente, experiência de batizar, na mesma leva, crianças mais velhas e mais novas, umas com 8, outras com 12. As de 8 foram embora. E as de 12 foram embora. E as de 8 continuam lá até hoje na igreja. Então, é tudo muito relativo. E é muito difícil a gente estabelecer uma data. Temos que conversar, ouvir, mas se há uma convicção, você ouve disso, claro, na linguagem da criança, não vai usar nossos termos, como você vai recusar o batismo? Não há nenhuma data em relação a isso nos evangelhos. O tema da liberdade é bastante complexo. Nós estamos discutindo na nossa igreja, no culto das 5h30, Igreja Batista Itacuruçá. Se não tiver compromisso, pode assistir conosco. Algumas aulas sobre isso. Estamos falando agora da questão da neurociência. A pergunta é: nós somos livres? Isto é, nós tomamos decisões, eu e você, de modo livre, ou algumas determinações, ou alguns condicionamentos. Então, eu digo que a liberdade ela é dentro das possibilidades. Eu, por exemplo, não posso ser branco. Eu não sou livre para ser branco. Eu sou preto. Eu não sou livre para dizer que os meus olhos são azuis, porque eles não são. Então, eu sou brasileiro, não posso ser americano, eu posso até adotar, mas eu vou continuar sendo brasileiro. Então, a nossa liberdade tem condicionamentos. Se eu tenho 1,75 m, eu não tenho 1,90 m. Eu queria ter 1,90 m. Vai querendo, passa a mão no sol, vai roendo, diziam as crianças lá do Espírito Santo, deve ter na Bahia também esse ditado. Então, nossa liberdade é assim. Com relação à liberdade mais ampla, é claro que os batistas, Thomas Helwys, tinham em mente a liberdade de culto ou de expressão religiosa, mas ele acabou ampliando esse conceito. Então, eu entendo que liberdade de consciência vai gerar uma liberdade de pensamento. Não é uma questão muito fácil, porque aí você entra, Roberto, na questão das confissões de fé. Curiosamente, Batista nunca deu a mínima para a confissão de fé. Se você pegar a membresia da sua igreja e perguntar aqui,
Quantos já leram a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira? Se tiver 5%, talvez nem o pastor leu. Ok? Não, por quê? Nós cremos que livremente vamos às Escrituras e as examinamos. Não é bem assim, porque nós aprendemos a olhar com aqueles olhos. Como é que um presbiteriano, por exemplo, lê os textos bíblicos e vai pelo caminho da aspersão? Que ele aprendeu o quê? Naquele contexto, aquilo que dizer aquilo, ele vai por esse caminho. Nós temos óculos batistas. Quero dizer que excelentes óculos. Eu não uso porque eu já operei, mas eu usei óculos a vida toda. Agora eu sou operado, não sei até quando eu vou resistir. Mas nós temos nossos óculos, então a nossa liberdade ela é condicionada pelos nossos óculos. Mas nós sempre podemos ampliá-la. Agora, nós temos um fator limitador à nossa liberdade. Se chama a Bíblia Sagrada, a revelação bíblica. Qualquer pensamento nosso, seja ele político, religioso, de qualquer jaez, tem que ser autorizado pelas Escrituras Sagradas. Esse é o nosso limitador. Mas acho que é um excelente limitador, porque vem do nosso Pai Eterno, que sabe todas as coisas. Bom, essas questões foram trazidas. Aqui a Elisângela, ela faz um contraponto dizendo que a palavra não perde o poder, porque a palavra ou o evangelho é o poder de Deus. É verdade. O que foi dito é que quem perde o poder para testemunhar dessa palavra é o mensageiro quando ele é cooptado pelo poder político, seja qual for o poder político. Não é porque é este ou aquele governante, é porque a igreja, até para ter condição de denunciar aquilo que vai contra ao que está na palavra, que é a nossa única regra de fé e conduta, ela não pode estar cooptada, ela não pode ter sido comprada. A sua liderança tem que ter a altivez para levar a mensagem com ousadia, sem dependendo unicamente de Deus e nenhum outro poder humano, porque a nossa origem é uma origem, como eu disse, como foi dito aqui durante toda a palestra, que ela se contrapõe a esse poder hegemônico. Então, nós vamos ter, o Leland vai falar, não é que nós precisamos, o Estado não pode intervir naquilo que é próprio das coisas do espírito. O rei não tem autoridade para isso, o poder público não tem autoridade para isso. Isso é esfera espiritual, é esfera da igreja ou das religiões, já que nós defendemos a liberdade religiosa como unhas e dentes. Né? Então, isso é uma característica dos batistas. Israel, deixa eu ver se alguém mais tem alguma pergunta. Aqui tem um comentário. Batismo de criança. De fato, falando agora como Sim. pastor, quem de nós sabe se a pessoa é ou não convertida? Não importa a idade, como alguém mencionou. Só Deus sabe e ele não fala. É um assunto nosso. Nós tomamos decisões. Mas a minha convicção pessoal é a seguinte: entre errar por batizar ou errar por não batizar, é melhor errar batizando. Porque não cai sobre a gente a responsabilidade. Mas se uma pessoa pediu o batismo e nós não batizamos, isso pode ser algo de consequências irremediáveis na vida daquela pessoa. Porque é importante nós, pastores, entendermos o seguinte: as pessoas dão mais valor às coisas, vamos chamar de religiosas, espirituais, do que nós. Para nós, um batismo é um entre milhares. Para o batizando, é um. É a vida dele que está em questão. É como celebrar um casamento. Você já celebrou centenas, é mais um casamento, vai lá, ele vai embora. Mas para aquela pessoa que casou, é o único. Agora mesmo recebi várias fotos de um casal que há 3 anos eu tive o prazer de casar, da alegria deles, é a vida deles. Então nós temos que considerar esse aspecto também e entender que essa é a perspectiva. Nosso grande cuidado
é não cairmos no extremo do legalismo e do libertinismo. Tudo pode, ou nada pode. Quem é o juiz? Eu? Esse é o cuidado que nós devemos sempre tomar. Uma pergunta para encerrar, sem querer polemizar. Nós, batistas, não somos protagonistas da reforma protestante, evidentemente. Mas nós somos herdeiros da reforma, historicamente falando. Totalmente herdeiros, dependentes, tributários da reforma. Não há outra possibilidade. Lembra que eu mencionei o famoso parentesco espiritual com os anabatistas? Ora, os anabatistas eram Não existia o anabatismo, existiam os anabatismos. Tinha anabatismo que era ateu, anabatista. Polígamo, anabatista. Que pegava em armas, anabatista. Que eram pacifistas e morriam por não pegar em armas, anabatistas. Então, era um movimento, era uma ideia de liberdade, de comunidade, num contexto rural. Os batistas têm um parentesco com eles? Em alguns pontos, sim, em outros, não. Então, é importante a gente matizar essa questão. Então, historicamente, reforma na Alemanha, reforma na Inglaterra, puritanos ingleses, puritanos separatistas, separatistas independentes congregacionais, separatistas independentes congregacionais batistas. Essa é a sequência, não tem outra. Não adianta a gente ficar fazendo como, por exemplo, fazem os assembleanos. A história da Assembleia de Deus, se tiver algum assembleano aqui, vai entender o que estou falando. Eles dizem o seguinte: a Assembleia de Deus começou em Atos 2, porque ali começou o pentecostalismo. Isso está no livro deles, Emílio Conde, História das Assembleias de Deus. O Batista vem, alguns, não, nós começamos primeiro, né? Porque eles começaram de Pentecostes, nós começamos lá com João Batista. Gente, história não é para disputar quem é primeiro, a história é para dizer quem veio primeiro. Então, nessa sequência. Mas no passado houve muitas pessoas que nos dobraram a Roma. Sim, mas entre esses grupos colocados como sendo precessores dos batistas, tinha pessoas que quebravam cruzes, derrubavam igrejas, alguns que eram também polígamos. São batistas? Então, quando você começa a escrever a história para fazer ela falar o que você quer, cabe qualquer coisa. Então, nós temos que nos ater aos documentos, à história. Esses são os fatos. Roberto, você me pediu para falar do meu livro? Do meu último livro, é esse? Isso, eu queria que você fizesse a apresentação do livro, foi um pedido meu, e já nos saudasse se despedindo, e nós vamos também lhe agradecer. Vamos fazer o inverso. Então tá legal. Esse é meu livrinho último, chama-se 90 Cápsulas de Esperança. É um livrinho para ajudar pessoas, é uma coisa muito simples, contém apenas um pensamento meu, um pensamento de um outro autor e um versículo bíblico, sempre sobre esperança. Então, se você tiver interesse, você pode mandar uma mensagem diretamente no Instagram, está aí o meu contato. Não vendemos avulso, é muito fininho, muito baratinho, o correio é muito caro, então só vendemos em pacotes para igrejas, quem quiser, e algumas igrejas têm comprado, comprou 1000 exemplares, é barato para distribuir gratuitamente por esse momento de esperança. E eu mandei para a gráfica também o Bom Dia Amigo 2021. Recebo a prova na segunda-feira. É um livro que contém 365 meditações e 52 roteiros para pequenos grupos, uma linguagem inclusiva, pretendendo alcançar aqueles que não são crentes. E, por último, quero lhe convidar a o seguinte: toda quinta-feira eu faço uma exposição da Bíblia, sempre de um livro da Bíblia. Lemos em voz alta e eu vou explicando
as partes, faz parte de um programa chamado Jornada de Leitura da Bíblia. Então, você pode, caso quinta-feira, 20 horas, esteja disponível, participar. E daí vai surgir, então, quero anunciar para você aqui, baiano, em primeira mão, uma Bíblia, chama-se Bíblia de Estudos Prazer da Palavra. E eu vou começar a lançar, se Deus quiser, ainda em outubro, em fascículos, gratuito, só digital. Só digital. Você vai poder me acompanhar, me criticar, e depois que publicar todos os fascículos, aí sim eu pretendo publicar em papel, mas é um projeto muito caro. Mas eu estou lhe convidando a lermos a Bíblia agora. Então, em janeiro é o dia de começar a Bíblia toda. E o meu programa são de 2 anos. Não creio que nós consigamos, na vertigem do tempo, ler a Bíblia bem em 1 ano. Então, meu programa é de 2 anos, mas você pode fazer contato comigo na mensagem direta lá. Se tiver meu WhatsApp, você pode me mandar. Não vou dizer aqui, você não vai ter tempo de anotar, mas eu terei grande prazer em colaborar com você. Você tem meu endereço também, quem é da Bahia, recebeu aquele livrinho Haja Paz, não é? Haja Paz, lá acho que tem meu contato lá também. Você que recebeu aí, você pode fazer contato comigo, terei o maior prazer em enviar diariamente para você uma mensagem chamada Bom Dia, Milton. 2 minutos só, que você medita por volta de 7h30 da manhã, ok? Então, muito obrigado, foi um grande prazer estarmos juntos. Esperamos que tenhamos trazido alguma luz sobre a lindíssima história dos batistas na Inglaterra. Muitíssimo obrigado, pastor Israel. Aproveitar e agradecer publicamente pelos 2 livros que nós lançamos no ano passado na campanha de missões estaduais. Eu Anuncio a Paz. Os 2 livros, um tem o prefácio de pastor Adelson, o outro eu escrevi o prefácio. Então, muitíssimo obrigado por ter participado desse momento tão significativo na vida da nossa denominação. Obrigado por essa live. Tenho certeza que, pelo que o público tem dito aqui, por aqueles que têm assistido, e são pessoas de vários cantos do estado, gente do Rio Grande do Norte, gente de São Paulo, de outros estados também. Muitíssimo obrigado por sua participação. E eu já convido as pessoas que estão assistindo a live de hoje para, na próxima sexta-feira, no mesmo horário, o pastor Edivar Jimenez de Oliveira estará falando sobre separação entre igreja e Estado e liberdade do indivíduo, liberdade de consciência que nós precisamos defender como batistas brasileiros, como batistas que somos. Então, muitíssimo obrigado por sua presença. Mais uma vez, agradecer à diretoria da convenção, ao nosso secretário-geral, presidente, por essa iniciativa, lembrando que ela vai se estender também durante todas as sextas-feiras do mês de outubro, que é o mês dos batistas brasileiros. Então, a você que participou conosco até agora, mais uma vez, nosso abraço, a nossa oração. Se puder, fique em casa, não saia, e se sair, use máscara. Eu vou repetir o que eu disse no início. Nós não estamos usando, porque estamos num recinto fechado, onde estamos isolados, tanto eu quanto o pastor Israel. A você uma boa noite e até sexta-feira que vem, se Deus nos permitir. Israel, um abraço, querido.